Se colocássemos todas as circunstâncias na mesa e reuníssemos todos os torcedores do Cruzeiro espalhados pelo país, penso eu que todos concordariam que o empate nessa noite seria um excelente resultado. Ao meu ver, já era antes de a bola rolar pelo fato de ser um time que irá disputar a vaga no grupo, e se tornou ainda mais após a bola rolar pelo desenho do jogo. Mas pelo incrível que pareça, o time conseguiu piorar tudo. Parece que eles sempre conseguem piorar tudo. Quando eu falo colocar as circunstâncias na mesa, o Cabuloso nessa temporada carrega muitos poréns que explicam resultados e atuações ruins nesse momento, mas eu penso que nenhuma delas justificam a mediocridade de mais uma vergonha não só no ano, mas nos últimos meses. A impressão que fica é que o torcedor do Cruzeiro não pode relaxar para assistir ao futebol. Após a vitória contra o Mirassol no último sábado, havia ficado muito claro que o trabalho do novo treinador estava em um estágio muito embrionário e até por isso o resultado diante do possível pior time da competição se tornou enorme. E no fim das contas, o triunfo virou até um alívio. A partir dali, na minha cabeça, tinha ficado claro para todos também que mesmo o Unión vivendo uma fase tenebrosa, buscar um empate na Argentina nessa noite seria um resultado bom, mas me parecia que algumas pessoas não tinham entendido ainda a realidade atual do trabalho no Cruzeiro. O Unión vinha de 3 vitórias em 12 jogos nessa temporada, 7 derrotas. Porém, o ritmo de jogo, a competitividade era muito maior do que a do Cruzeiro e a pressão no estádio era gigante. Eu não esperava que o Cabuloso fosse propor o jogo, mas ao mesmo tempo também, o mínimo que qualquer um pensava que fosse ver era um time ao menos sabendo o que fazer com a bola. A equipe de Léo Jardim nessa noite não teve nada e foi isso que me assustou. Eu entendo que o treinador chegou agora e eu nem acho que o maior problema da equipe seja o técnico, mas competir era o mínimo em situações em que a disparidade existe entre as equipes e o Cruzeiro em todos os jogos que fez nessa temporada esteve nessa situação. Porém, só conseguiu demonstrar essa autoridade quando teve pênaltis marcados no estadual. E é isso que me assusta. Eu já falei em novembro, falei em janeiro, falei em fevereiro, falei em março e vou repetir no dia 1º de abril. O Matos, em 2 janelas, não foi buscar o que o time precisava. Ele foi apostar no mercado e rasgou dinheiro. Porque o Cruzeiro do primeiro semestre do último ano joga melhor do que esse time atual. Repito o que eu falei também. Tinha potencial para ser a melhor janela da história do clube nesse início de ano, porque supriu quase todas as necessidades da equipe e ainda chamou toda a atenção para o clube na janela. Mas apenas o campo diria se seria ou não a melhor janela da história. E até agora o que se vê são apenas problemas para os treinadores resolverem. Já se passaram 3 nessa gestão e em 40 dias até aqui, o Léo Jardim claramente tem apresentado muitas dificuldades. É pouco tempo para ele ser cobrado, muito pouco tempo. Como eu já disse, o time ficou muito tempo sem jogar e precisa de ritmo de jogo. Mas sabe o que me assusta também? Ter visto o Rafael Guanais no último sábado, que é um treinador que eu gosto muito e acho muito promissor, ter apresentado ideias melhores em 90 minutos com um elenco muito inferior. É isso que me preocupa, porque o Léo nitidamente está gerindo um pepino que o Matos colocou na mão dele. Elenco caro, ausências de peças onde mais uma vez ele teve que jogar sem um camisa 10, jogadores que não entregam 10% do que foi prometido quando contratados, mas ao mesmo tempo a impressão que fica é que não vai sobrando tempo para implementar uma ideia de jogo. Conseguimos ver alguns passes verticais contra o Bragantino no amistoso e contra o Mirassol também. O Ira foi bem no ataque no último sábado e o posicionamento de algumas peças até encaixou. Mas e nessa noite? O Cruzeiro não teve nada, absolutamente nada. E sinceramente, não precisava ter também. A escalação eu até achei correta, mas bastava jogar o mínimo de futebol. Mas o time, além de não ter nada individualmente, não tem nada coletivamente também. Foram apenas 51 passes certos no setor de ataque do Unión durante toda a partida, enquanto o time teve quase 100 passes a mais do que o adversário. Repito, é um início de trabalho, não acho que seja motivo para desespero pro restante da temporada e nem nada disso, mas eu acho um desrespeito com o torcedor do Cabuloso, mais uma vez, esse tipo de atuação acontecer ainda no início da temporada vindo desse elenco. E não adianta apontar o dedo pros jogadores apenas. Eu sempre falo aqui, onde está o Alexandre Matos, que é o responsável pelo futebol do clube, mas aparece muito menos do que o dono do clube. O Cruzeiro tem totais condições de resolver tudo em casa nesse grupo, mas precisa mudar a mentalidade daqui pra frente, porque o futebol patético dessa noite não foi nada diferente do que aquele que revoltava com o Diniz e que todo mundo achava que a culpa era apenas do treinador.